pode aplaudir o Senhor. Olhe para quem está do seu lado. Se você não se sentir incomodado com isso, se você quiser, diga assim: Ele ama você. Ele nunca desistiu de você. Você crê mesmo nisso? Você crê mesmo nisso? Pode se assentar. Irmãos, eu quero louvar a Deus por todas as coisas. Quero agradecer a Deus por esses dias de renovo que eu e Carlinha pudemos ter desde segunda-feira passada. O Senhor tem usado esta igreja e tem cuidado de nós. Pense, 4 cultos por dia. Foi a dinâmica da gente. A gente voltou fisicamente um pouquinho cansado, mas totalmente reabastecido. Então é preciso externar essa gratidão. Deus usa pessoas para nos abençoar. Ele provê todas as coisas, mas Ele usa a minha e a sua vida para a provisão estar nesse lugar. Amém? Então quero deixar registrado a minha gratidão por Deus dar condições a nós para que eu possa desfrutar desse momento. Irmãos, momentos riquíssimos. Eu aprendi já com o pastor Jeremias de outros congressos, que ele diz que o que mais importa e o que é mais importante depois de um congresso como esse, não é a emoção que você sente lá, não é o que você viveu lá. O que é fundamental é o que você decide fazer e faz. Não adianta voltar cheio de anotação para não fazer nada. É preciso ser ministrado e estabelecer algumas coisas e praticá-las. Depois desses dias de renovo, de ministração que vivemos ali na 8ª presbiteriana do querido amigo pastor Jeremias Pereira, foi, irmãos, inevitável se colocar diante de Deus e repensar a nossa vida enquanto igreja. O Senhor está agindo. O pastor Jeremias nos apresentou lá, tive o prazer de conhecer Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, homens de Deus. E sabe uma marca? A mesma marca que a gente vê várias vezes na Bíblia quando Deus age: simplicidade. Simplicidade. Eu vi um homem como da envergadura de Hernandes Dias Lopes dizer assim: na minha agenda eu separo tempo para pregar em igrejas minúsculas, igrejas que a gente prega de porta fechada, porque é compromisso com o reino. Não existe, pelo menos lá não vi, graças a Deus, e desse lugar também nunca existirá. Nunca seremos profissionais do púlpito. Seremos pessoas apaixonadas pela palavra de Deus, que tem um enorme desejo, prazer e vive consciente da responsabilidade que é transmitir a palavra do Senhor. Então, nos colocamos diante de Deus. E eu quero ministrar uma palavra à sua vida nessa manhã, na total dependência do Espírito Santo, para que o Senhor possa, no bom sentido, chacoalhar a IBK. Eu quero pensar na realidade de uma igreja aqui, e a minha ardente expectativa é que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao meu e ao seu viver. Amém? Seu coração está aberto? Sua mente está receptiva à palavra de Deus? Amém, irmãos? Você não será aqui ouvinte esquecer disso, que depois do almoço vai esquecer o que foi falado aqui. Amém? Depois que encher a barriga e tirar aquele cochilinho abençoado, vai esquecer. O Espírito Santo de Deus vai continuar ministrando a sua vida. Diga amém. Em nome de Jesus, essa pandemia será totalmente controlada e superada. Você diz amém? Mas a gente já precisa iniciar um novo tempo aqui na IBK. Como disse, não me interprete mal, foi um teste de fogo para a liderança da igreja, não só para essa, mas para todas as igrejas. É uníssono isso entre os pastores. O congresso que estávamos é um congresso de pastores, onde em algumas igrejas a liderança foi pulverizada.
cada um com as suas explicações, não é esse mérito que eu quero destacar, mas fazendo a leitura desse momento que a gente vive, urge a necessidade de repensarmos a igreja. A gente não pode ter ministérios nem coisas na igreja só num organograma. A igreja precisa voltar a sair. Essa é uma visão que Deus tem nos dado. O ministério Eclésia, a gente ensina nesse lugar o que é ser igreja, é ser chamado para a igreja. A IBK não vai se tornar um gueto. E a partir do mês que vem, outubro, a gente já vai organizar o calendário até julho do ano que vem. Então, pela fé, em nome de Jesus, vamos nos organizar, fazer a nossa parte, para não fazer nada de forma atabalhoada. Mas nós iremos já em outubro para Ibateguara, aquela viagem missionária, em nome de Jesus. E não é passeio, é muito trabalho, vidas que precisam ser alcançadas. A gente vai reconstruir a primeira casa. A gente vai mandar uma equipe antes, vai fazer uma reforma. Essa reforma vai ser na casa de um crente? Não, vai ser na casa que tiver a maior necessidade. Porque Deus nos chamou para abençoar, e o nosso rastro vai ser de bênção. Agora, como aconteceu nas primeiras viagens, se você achar que vai dar um passeio por Ibateguara, não vá. Você tem que voltar cansado, porque a gente vai trabalhar. Amém? Amém? Quem já teve que recomeçar algo em sua vida, sabe quão desafiador é essa atitude. Para alguns, recomeçar pode ser uma opção, mas no contexto que estou ministrando a sua vida nessa manhã, recomeçar é uma necessidade urgente. A partir dessa semana, nós iremos rever todos os ministérios da igreja. O que está funcionando, o que não está, o que precisa ser repensado, com quem podemos contar. Nosso desejo é que o culto das 8 tenha sala para as crianças, mas não tem gente disponível. Não tem gente disponível para isso. Gente na igreja tem, mas disponível para servir no culto das 20, para estar. E fomos profundamente ministrados, irmãos, com relação às crianças, por um casal lá da igreja Zion de São Paulo, falando sobre feminismo, falando sobre ideologia de gênero. E a pastora lá dizia: é impossível ser as duas coisas ao mesmo tempo, feminista e cristã, temente a Deus, impossível. E a cabeça voltou fervilhando, irmão. Os nossos adolescentes terão aulas para aprender a base do feminismo, da ideologia. Esses meninos são inteligentes demais, irmão. O que você ensinar eles, eles ensinam. Eles vão aprender na adolescência, porque quando entrar na faculdade, isso já está enraizado neles. Isso vai ser preparado. A gente vive num mundo muito mau, e a gente precisa dar esse subsídio. A gente não vai tomar o lugar dos pais, mas enquanto igreja queremos ser bem atuantes quanto a isso, para que conheçam a palavra e pelo crivo da palavra faça a leitura do tempo em que você vive, sem se contaminar e continuar fazendo a diferença. Então a gente precisa ter, já pedi para o pastor Lucas, pastor, por favor, veja isso aí, para a gente preparar, depois sentar, preparar um material, depois falar com o pastor Alex, para a gente passar isso para esses adolescentes. A influência é terrível, minha irmã. Você será sempre feminina, uma princesa de Deus, uma mulher de Deus, meiga, delicada, forte na força do Senhor, sem dúvida. O menino é menino, a menina é menina. Sexo é biológico, não tem como fugir disso. Não há cromossomo homossexual, não há. Irmãos, não pode ter medo de se falar a verdade. Amém? Para eu falar a verdade, eu não preciso ser estúpido. Eu não preciso expor ninguém ao ridículo, concorda comigo? Ninguém. Mas eu tenho que ser enfático na pregação da palavra. Não pode ser aquela palavra que eu tenho medo de dizer a verdade. E se houver consequências, que venham. A gente não está brincando de ser igreja. A gente não quer reunir um número de pessoas de qualquer forma. Muito pelo contrário, outra coisa que está latente no meu coração. Os que vêm de outras igrejas são muito bem-vindos. Bem-vindos.
Por favor, converse com todos. Peça aos pastores que façam isso também. Sempre que alguém vem de outra igreja, eu digo: foi uma decisão sua? Foi. Você orou? Orei. Por onde você estiver, diga isso. Porque a igreja vai crescendo e alguém vai pensando que a gente pode estar querendo chamar as outras igrejas para cá. Deus colocou uma coisa no meu coração, irmão. A partir de outubro, eu falei com o missionário Emerson, a gente vai ter um trabalho sistemático de evangelismo, irmão. A gente vai ter que ter uma equipe. E por favor, o que você for fazer na igreja, não entre no ministério com essa motivação. Por exemplo, eu acabei de dizer que no culto das 20 não tem gente para ficar com as crianças. Você não gosta de trabalhar com crianças, mas assim, como não tem gente, eu vou. Vá não. Vá não. Porque temos aprendido, eu, Carlinha, a liderança, que o voluntário pelo voluntário, ele vai quando dá. Se não der, ele nem se preocupa em ligar para alguém para substituir ele. Ele só diz na hora: vai dar para eu ir não, tá certo? Eu quero que você tenha convicção que você faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque aí, por exemplo, nossas crianças, a gente já faz o que muita igreja não faz. Mas lá eu abri a mente. De quê? Não é apenas para que o pai fique no culto e as crianças fiquem lá. Não, professor. Você vai ministrar a igreja do amanhã. Você precisa se preparar. Não é botar um filmezinho lá. De jeito nenhum. Por isso haverá uma dinâmica aqui. Você vai participar de no máximo de 2 ministérios. Por quê? Porque o que você fizer, você vai fazer com excelência. Com excelência. As nossas crianças merecem o melhor. Esse casal que a gente ouviu é um casal que trabalha na Zion só com criança. Eu digo, meu sonho. Estamos caminhando para isso. Seminarista daqui a pouco se forma. Mês que vem casa. Abençoe o seminarista, em nome de Jesus. Vai trabalhar, chega junto, ajudar a Carlinha, o pessoal do Ministério Infantil, né? Vamos estar trabalhando, porque uma equipe, irmãos, essa igreja vai funcionar da seguinte forma: para cada ministério haverão pessoas chamadas por Deus, com uma graça dada por Ele, que viverão em tempo integral. Os voluntários deixarão de existir de maneira nenhuma. Mas, principalmente criança, eu disse a Carla, vá orando e vá pensando. Porque a gente precisa de um grupo que pense a semana inteira, um mês inteiro, viva para isso. Que a gente vai ver esses adolescentes mais na frente, se daqui para lá Jesus não voltar, casados, e você vai ter uma alegria santa no seu coração. Sabe qual? Eu participei na formação desse homem de Deus aí. Eu participei na formação dessa mulher de Deus aí. Então a igreja precisa voltar a ser igreja 100%. Liderança de ministério, falando bem abertamente, não pode ser ninguém neófito para liderar um ministério na IBK. Não. Para liderar um ministério, tem que ser uma pessoa que já tem um lastro de caminhada e uma pessoa conhecida. Porque eu quero estabilidade, isso fica na minha mente. A ovelha precisa se alimentar num pasto tranquilo, onde as águas não são turbulentas. Eu preciso de pessoas maduras, que fazem a obra por amor, por compromisso a Deus. Amém? Mas a igreja precisa voltar a ser igreja. E aí eu quero dizer o seguinte: todos nós devemos saber que quando o assunto é a igreja, não existe ninguém mais gabaritado que possa tratar desse assunto como o dono da igreja. E aí eu ouvi pastor Hernandes Dias falar, fui pregar num ministério lá em São Paulo. Quando terminou a mensagem, ia no carro ele e o pastor, e da igreja Nazareno, e um pastor atrás. Eles estavam conversando, naquela conversa pastoral. O pastor que estava atrás dizia para eles dois: não porque é a minha igreja, 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 a minha igreja, a minha igreja. Aí o pastor que estava dirigindo ficou agoniado e fez: ô meu filho, bota a sua mão aqui na minha, por favor. Aí o pastor Hernandes disse: eita, lá vem coisa. Bota a sua mão aqui na minha. Aí quando ele botou a mão, ele fez: eu não estou vendo nenhuma marca de ferida aí na sua mão. Aí o Hernandes fez silêncio sepulcral no carro. A igreja não é sua,
A igreja do Senhor Jesus. E a gente não pode fazer nada nesse lugar de qualquer jeito. E não há ninguém mais gabaritado do que falar da igreja do que o dono da igreja. Então eu quero rapidamente pensar sobre uma igreja de Apocalipse, que sem pretensão nenhuma, de alguma maneira, podemos nos assemelhar a ela. Uma igreja que era centrada na palavra, uma igreja que não aceitava ensinamentos heréticos, uma igreja que aos nossos olhos humanos era uma bênção, mas aos olhos do dono da igreja, ele vê o que ninguém vê. Por favor, abra em Apocalipse capítulo 2. Estamos na EBD e eu quero te ensinar uma forma que existe nessas 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Apenas uma coisa, sempre que você for ler esse contexto de Apocalipse, das 7 cartas às igrejas, esse texto que vai de Apocalipse capítulo 2, verso 1, até Apocalipse capítulo 3, verso 22, nunca se esqueça que há sempre um padrão geral dessas cartas. E o padrão que se segue, o dono da igreja, falando da própria igreja, é o seguinte: ele elogia, ele protesta e ele corrige. Para todas as igrejas você vai encontrar esse padrão. Primeiro há um elogio, depois há um protesto e depois há a proposta de correção. Você achou aí Apocalipse capítulo 2? Vamos ler o verso 1. Olha o que diz a Bíblia. Está escrito da seguinte forma. Pode botar o texto aí. Pronto, vou ler aí. É a NVI? É a NVI, Antônio? Obrigado. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo, eu conheço a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras do início, do princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Você pode dizer amém? Quando a gente vai estudar, a igreja de Éfeso tinha líderes exponenciais. Vou citar aqui alguns deles. Líderes da mais alta qualidade. Quem liderou essa igreja? Paulo, Timóteo e o próprio apóstolo João. O que há de bom nessa igreja? Veja aí, por favor, o verso 2, só para a gente repetir e memorizar, aprender. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, porque os pôs à prova, que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram o quê? Verso 3, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu e não tem desfalecido. Verso 6, há mais uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Olhe para mim, esses versos nos mostram que há coisa boa nessa igreja. E o Senhor dá início a essa carta elogiando a igreja. Logo no início, no verso 2, a afirmação é que o Senhor conhece a igreja. Conheço as tuas obras, o teu labor, conheço a tua perseverança. Ele conhece com precisão as reais condições que nós nos encontramos. Porque a igreja somos nós, amém? Amém? A igreja IBK não vai ser aquelas paredes que estão sendo levantadas. A igreja IBK é o templo vivo, eu e você, amém? E o cabeça dessa igreja
é Cristo Jesus. As obras que o Senhor conhece não são apenas o nosso serviço, porque isso é visível a todos, mas Ele conhece principalmente as condições espirituais em que nós nos encontramos. Ouça seu pastor, por favor. Ninguém vai lhe julgar, mas não faça a obra do Senhor de qualquer forma. Você pode se achar esperto, esperta. A vida não está alinhada. Está vivendo de qualquer jeito, fazendo o que você sabe que Deus diz que não é para fazer. Ninguém vai te julgar, se você não puder. Mas não suba no altar de qualquer forma. Não entre nas salinhas para colocar as mãos sobre aquelas crianças, se não houver um quebrantamento sincero no seu coração. Se você tem consciência que a tua vida não está alinhada com a vontade de Deus, não é com o capricho do pastor Pedro, não está alinhada de acordo com a palavra. Ó irmão, a obra de Deus continua, ninguém para não, porque é obra santa. E se você não fizer a sua parte, se eu não fizer, as pedras irão clamar, mas a obra do Senhor será feita. Agora temos pessoas, e eu quero organizar isso aqui mais ainda, para que, capacitados pelo Espírito de Deus, todo o trabalho realizado nesse lugar seja um trabalho marcado pela excelência e com a consciência de que aquilo que se faz não é para o pastor da igreja, o que nós fazemos é para o dono da igreja. A pandemia pôde mostrar com quem a gente pode contar. Pôde. Ficou evidente. Todos os que permanecemos aqui, permanecemos arriscando a nossa vida. Mas eu não encaro o ministério de brincadeira. Seria bem mais cômodo e justificável. Fecha a igreja, vamos ficar tudo em casa. Não é a moda? Não, esse calor aqui, irmão, nunca me esquecerei do primeiro dia quando não tinha ninguém aqui. A presença de Deus nesse lugar, com a igreja vazia, foi algo inconfundível. E naquele dia eu aprendi. O Espírito Santo dizendo: a sua motivação sou eu. A sua motivação sou eu. Você não se deixará levar pelas multidões. É Ele que mantém, é Ele que provê, é Ele que cuida, é Ele que respalda, é Ele que faz todas as coisas. Mas temos gente nesse lugar. E essa é uma igreja abençoadíssima. Deus tem derramado aqui talentos e mais talentos, irmãos. E você, em amor, será encorajado a sair do banco. Vamos malhar espiritualmente. Você não vai sofrer de uma obesidade espiritual. Só chega, senta, recebe, levanta, vai para casa. Chega, irmão, em nome de Jesus. Esse é um alvo maravilhoso se a gente alcançar. 50% da igreja ativa em algum ministério, pelo menos. Porque você tem que cuidar da sua família também. E eu tenho esse cuidado aqui. Você sabe por que o culto termina 11, 11h05, 11h10? Para as irmãs que têm marido que não é crente, poder chegar antes do horário do almoço. É para isso, irmão. É para você não chegar lá meio-dia, meio-dia e meio, 1h. Como é que vai ganhar o varão lá? É bronca, irmão. Converse menos um pouquinho, vaza, vai para casa, prepara o almoço. Está aqui, querido, o almoço. Glória a Deus. Porque tem que ter equilíbrio, sim ou não? Por isso que eu sou tão taxativo com relação ao horário. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E a minha expectativa, não tenho o poder de fazer isso. Estou fazendo o que me compete como pastor. Orientar a igreja com base na palavra e não em meus caprichos. Motivar você pela palavra, a fim de que você possa reavivar esse primeiro amor. Deus te chamou para quê? Para fazer o quê? A igreja de Éfeso, quando a gente vai estudar,
ela não desistia diante das adversidades. Que nesse tempo aqui, tenha certeza, não era pouca, eram inúmeras. O Senhor diz: eu sei que vocês não suportam homens maus, e que vocês põem à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, porque na verdade são mentirosos. Para você conhecer e identificar uma mentira, você precisa estar embasado senão você se alimenta de comida podre. Um discurso, uma palavra que de repente é agradável aos ouvidos, mas tudo tem que ter o crivo da palavra de Deus. Essa é a igreja cuidadosa, como já vimos, suportavam e enfrentavam toda e qualquer dificuldade, perseguição ferrenha, a ponto de pagar o preço da própria vida, risco de morte, pressão por causa do nome do Senhor, mas não suportavam em hipótese alguma os falsos mestres, os falsos apóstolos. Outro elogio que o Senhor faz no verso 6, olha aí o verso 6 na sua Bíblia. Essa igreja odiava, rejeitava as obras dos nicolaítas. Era uma seita daquela época que perturbava e ensinava mentiras. Então vamos lá. Primeira coisa a observar aí, o Senhor elogia a igreja, enaltece. É assim que líderes têm que fazer com seus liderados. Amém? Primeiro você dá destaque ao que é bom, depois você pontua o que precisa ser corrigido. Foi o que vimos até aqui na igreja de Éfeso. Eles realizavam obras, eram perseverantes, enfrentavam tudo por causa do nome do Senhor, eram cuidadosos quanto à palavra. Até aqui tudo bem. Se fosse a minha e a sua análise, uma igreja perfeita. Só que depois do elogio, vem o protesto. É o dono da igreja que está falando. E guarde isso para você. A parte mais importante da sua vida com Deus é aquela que ninguém vê. Amém? O mais importante não é o que você mostra para o pastor, para o seu líder ou diante da igreja. O mais importante é o que Deus vê quando ninguém te vê. Porque aí diz respeito à sua essência. Diz respeito à minha essência. Aí você faz uma comparação. Se o que você é quando ninguém te vê, você é também quando está no meio das pessoas, há coerência na sua vida. Mas se há um comportamento dúbio, porque num grupo social, o grupo exerce naturalmente uma pressão. Sim ou não? O crente fala de uma forma, se veste de uma forma, então há um padrão estabelecido. Isso por si só já gera uma pressão. Então quem não tem uma experiência autêntica, se comporta de uma forma aqui. Mas quando não está aqui, está em outro lugar, se não há autenticidade, fora, o padrão diminui. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que sejamos autênticos. Amém? Que possamos viver na luz. Qual o problema dessa igreja? É o dono da igreja que está falando, irmão. Não é o pastor da igreja, é o dono da igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso foi ministrado lá. Ouça o que é que o Senhor fala, irmãos. Quando a gente lê o texto, a gente, sinceramente, olha assim, não é possível. Como é que uma igreja dessa abandonou o primeiro amor? E é inevitável considerar. Assim que começou a flexibilizar para voltar à igreja, muita gente, pastor, ora por mim, eu estou frio. Pastor, ora por mim, eu estou assim. A gente vai conversar com os pastores de outros estados, a mesma conversa, irmão. A mesma. Crente é tudo igual. Para a igreja, não. O corona está lá dentro, mas no shopping não está não. No restaurante não está. Eu quero mexer nisso? Não. Eu só quero que nessa manhã, pare e olhe para a sua vida. Como é que está isso aí? Você sabe que aqui não tem ativismo religioso. Tanto que a gente quer no máximo que você faça uma ou duas coisas, não mais do que isso. Para ter uma vida equilibrada, moderada. Ter tempo para sua família, ter tempo para você. Mas o que pegar para fazer e servir o Senhor nesse lugar, fazer com excelência. Lá, depois dos cultos,
às 10 horas, tem um ministério dos adolescentes. Um casal que é um empresário, dono de padaria, restaurante. Quando eu vi, eu cheguei para o pastor Jeremias, e o Carlinhos fez: quem organiza isso aqui? Aí ele fez: vou lhe apresentar, vem aqui. Na pandemia, Deus fez o negócio dele quadruplicar. Sabe qual é a essência do casal? Servos. Irmão, todo mundo foi unânime. A gente ia lá, lanchar. Menino, o negócio era uma refeição. Cara visionário. Pastor, quanto é que o senhor gasta para fazer alimentação num congresso? Tanto. O senhor me dá uma oportunidade, a gente vai cobrar um valor, vai comprar um maquinário para a igreja, e a igreja não vai gastar mais nada. Ele é profissional da área, montou uma equipe, a igreja que faz tudo. Que gastava 20 mil para fazer um grande evento com esses custos, fez tudo. Agora sim, irmão, ele vive para fazer isso. É a vida profissional dele. Ele adora. Esse é o ministério dele. Ele quer servir dessa forma, não de qualquer jeito, irmão. É excelência. Não é para estar precisando eu vou. Não, meu coração pulsa por isso. Pulsa por isso. Eu tenho convicção, não vou viver em tempo integral, mas o meu ministério é esse. Então vá. É as pessoas certas, nos lugares certos, pelo motivo certo, fazendo a coisa certa. Porque quando você ama, a gente tem uma atenção especial com as crianças, né? Então você pensa assim: não vou poder ir dar aula, mas os meus pequeninos não podem receber qualquer aula. Então eu já penso uma semana antes. Eu já procuro alguém para me substituir. Porque ninguém pode fazer a obra do Senhor relaxadamente. Ninguém. Sentinelas, a gente tem problema com efetivo. E assim, irmão, nesse lugar, Zacarias 4:6 é uma ordem: nem por força, nem por violência, pelo meu espírito. Qual a minha expectativa? É que Deus mova corações, porque você não foi salvo por Cristo para estar sofrendo de uma obesidade espiritual aí. Agora também não temos a visão de prender ninguém e achar que ninguém será edificado na fé trabalhando apenas. De jeito nenhum. Esse é o outro extremo. Não, a pessoa acabou de chegar, é neófito, é novinho. Vamos caminhar, vamos preparar, vamos trabalhar. Porque a obra do Senhor não pode ser feita de forma relaxada. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa mexer com você. Porque Ele reservou essa manhã para que eu e você possamos refletir. E aí, vai continuar assim ainda? O medo vai te dominar? Não estou convidando, nunca convidamos ninguém a uma vida de imprudência. Tomei minha segunda vacina ontem. O que a gente tem que fazer, vamos fazer, irmão. Mas o medo não vai me paralisar. De jeito nenhum. E se correr risco? Ossos do ofício. E se fechar os olhos aqui? Abram na glória. E a família? Ele cuida melhor do que eu. Eu só quero é cumprir o que Deus colocou nas minhas mãos para eu cumprir. E entenda, Ele não colocou só nas minhas mãos, não. Ele colocou nas suas também. Não tenha dúvidas disso. Haverá uma graça especial de Deus sobre a sua vida para você identificar o que Deus te chamou para fazer. Porque você vai fazer, você vai ser ricamente abençoado. Irmão, é isso que eu vivo, eu creio que os pastores também. Essa convergência total, essa consciência plena de assim: eu estou onde eu devia estar. Eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. E é isso que eu vou fazer até o último dia da minha vida. Não tem dinheiro que pague essa alegria e essa realização. Não tem. É assim que eu tenho vivido. É assim que nós estamos vivendo. Não frequente apenas a IBK. Não frequente apenas. Você tem algo a desenvolver. Você tem vidas a abençoar.
Todos nós, de maneira ordeira, de maneira inteligente, no discernimento do Senhor, nós precisamos. Eu vi um testemunho, eu e Carlinha, de uma avó e uma mãe. Estava lá um cantor, um servo de Deus com sua esposa, o pastor Jeremias já conhecia, disse assim: conta o testemunho para a pastorada aí, do casamento de vocês. Irmão, a avó e a mãe oravam por ela desde os 7 anos. Você percebeu que é senso de propósito? Desde os 7 anos. Ia ao altar, levava até oferta. Isso aqui é pelo casamento, pelo marido e pelo ministério da minha filha, da minha neta. Oração. E Deus honrou. Como ela pediu, quando se tornou maior, Deus deu o varão dela lá. Olha aí, irmão, vai orar. Agora peça direito. E eu conversando com o Carlos esses dias, eu digo: eu não quero tomar nenhuma decisão de forma precipitada, que a gente faça algo e depois pare de fazer. Já vieram perguntar: pastor, o culto de oração na terça vai permanecer do mesmo jeito? Vai, irmão, uma hora de oração. E as manhãs de oração na quinta, de 6 a 7, vai permanecer do mesmo? Vai, irmão, vai permanecer do mesmo jeito. Essa igreja vai orar, irmão, o caminho é esse, não tem outro. Não tem outro. E Deus colocou uma coisa no meu coração. Toda segunda-feira, 5:30 da manhã, até às 6, eu vou estar pelo meu Instagram, de casa. Vou acordar cedo, toda segunda. É o meu dia de folga. De 5:30 às 6, eu vou estar orando pelos meus filhos e pelos seus filhos, apresentando a vida deles incansavelmente. Sabe por quê? Eu quero uma velhice tranquila. E eu vou orar pelo casamento de cada um deles. Eu vou orar para que Deus cumpra na vida deles o que Deus tem para eles. E se você quiser fazer parte comigo, a gente vai estar fazendo. 5:30 da manhã, porque é o dia que eu tiver que levar os meninos no colégio, a esposa me ajuda, como sempre me ajuda. E aí a gente faz lá, se eu tiver que levar, mas esse horário dá para fazer tranquilo, de 5:30 às 6, toda segunda-feira. Para quê? Ficar na brecha por essas crianças. Em nome de Jesus. Ouvi o pastor Dias Lopes dizer que existem lugares na Europa que não há sucessores. Não há sucessores. A igreja em alguns lugares está morrendo. Dá para você entender, professor do ministério infantil, a responsabilidade que você tem? Dá para você entender que o crivo é elevado? Elas são o alvo do diabo. Nos meus, nos seus, ele não vai tocar, em nome de Jesus. Você crê nisso? E aí, irmão, eu lhe pergunto: qual o teu ministério? Onde você serve? Ou servia? Não serve mais? Vamos repensar tudo. Vamos repensar. Pare de só frequentar a igreja. Deixa o medo lhe dominar, não, irmão. Vacinação já está nos adolescentes. Continue de máscara. Se bem que para mim é coisinha chata, irmão. Não vejo a hora de... Quem tomou as 2 vacinas não precisa usar máscara. Glória a Jesus. Mas, aferindo temperatura, botando álcool, somos um povo ordeiro. Não se chateie, se alguém chegar aqui com a temperatura elevada, os introdutores estão orientados a gentilmente dizer: irmão, irmã, você precisa voltar para casa por causa da sua temperatura, sem problema. Mas já deu, irmão. Já deu. A gente precisa ser igreja 100%. A gente precisa avançar na direção do propósito que Deus deu para a igreja dele. O último bazar foi uma maravilha. Os outros bazar que a gente fez, a gente alcançou um tanto. A igreja começou a sentir a vontade de fazer mais, a gente alcançou o dobro. O dobro.
A gente devia 200 mil. Lembra? Agora só deve 120. Agora a gente vai seguir, irmão. Não é brincadeira. Eu quero me desgastar nisso que Deus colocou no meu coração. A cidade de Maceió, o estado de Alagoas, através dessa igreja. Eu sou consciente, abrir igreja interior, se alguém vai pensar que vai abrir igreja interior para ter lucro, ou dizer assim, a igreja vai se manter, não. Vai ser campo missionário mesmo, mas a palavra vai chegar lá. E no meu coração, sinceramente, sabe o que surge? Um senso de urgência. De urgência. Vamos voltar, vamos fazer as obras. Não vamos esperar complexo, não. A gente vai entrar ali quando Deus mandar. Ele já sabe o dia e a hora. Mas você não pode viver essa vida marromeno, não. Pode não. Você precisa em Deus descobrir o seu ministério. Eu tenho que caminhar para o final para não estourar o tempo. Apocalipse 2:5. Vem a correção. Lembre-te. Ninguém pode fazer isso por você. Amém? Amém? Lembre-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volte a praticar o quê? Volte a praticar o quê, irmãos? O quê? Lembra aí quando tu se convertesse? O teu amor acalorado por Jesus. Só para refletir, tá? Qual foi a última pessoa para quem você falou de Jesus? Foi a última pessoa que você convidou para vir na igreja? Só os pastores? Só os missionários? Não, irmão. Isso é uma responsabilidade nossa. Nossa. Que o Senhor nos ajude. Que o Espírito de Deus, não tenho a pretensão de fazer isso, porque eu jamais conseguirei fazer isso. Que o Espírito de Deus incomode você no bom sentido. E você possa se orientar. E entender que a sua dinâmica com Deus, irmão, não é para você apenas vir sentar e receber. E também relação com Deus não é para você vir aqui apenas para que Deus resolva seus problemas. Não é evangelho. Porque no mundo teremos aflições. Mas a gente com ânimo, a gente luta e a gente vence. Amém? Mas a essência da nossa vida com Deus não pode ser isso. De maneira nenhuma. É fazer a obra. Está lá em Atos. Os discípulos, quando padeceram pelo nome do Senhor, sentiram-se alegres e honrados por terem padecido pelo nome de Jesus. Essa igreja está nas mãos do Senhor. Essa igreja está na direção do Espírito Santo de Deus. E eu oro para que a gente não tenha dificuldade em ministério nenhum. Eu oro para que as pessoas certas, pelos motivos certos, nos lugares certos, fazendo a coisa certa, faça essa igreja avançar para a glória de Deus. Porque todos nós passaremos. Amém? Todos nós passaremos, mas a obra do Senhor vai permanecer. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que você colocasse sua vida diante de Deus. Em nome de Jesus. Coloca a sua vida diante dele. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser ficar em pé, você fique. Se quiser permanecer sentado, você permaneça. Como for melhor para você. Mas eu queria que você apresentasse a sua vida ao Senhor. Coloca a sua vida diante do Senhor. Ó Deus, nos ajuda. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, da nossa vida. Sem Ti, Senhor, nós não podemos absolutamente nada. Nos dá discernimento. Que a Tua igreja seja chacoalhada pelo Teu Santo Espírito.
Tua palavra diz que os dons foram liberados sobre toda a carne. Capacita-nos, Espírito Santo de Deus, para fazer com graça, com ousadia, com intrepidez, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. O medo não vai nos dominar. Com prudência, mas com sentimento de urgência, faremos a tua obra. Nos oriente em tudo, Deus. Toda a programação que vai ser feita, a reestruturação de todos esses ministérios, que só permaneça, Deus, os ministérios que realmente funcionam, e que o nosso foco seja o perdido, aquele que não te conhece, aquele que está afastado, porque nós existimos como igreja para isso. Que a tua igreja ame uma vida de oração, que a tua igreja ame a tua palavra, em nome de Jesus. Que seja a prioridade inicial de cada dia, falar contigo, ler a tua palavra, em nome de Jesus. Que não venhamos a ser engolidos por um marasmo espiritual, em nome de Jesus. Capacita. É maravilhoso ler na tua palavra que o Senhor escolhe os que não são para confundir os que são. A capacidade vem sempre do Senhor. Ó Deus, eu quero apresentar em especial as nossas crianças. Tem misericórdia, Deus. Levanta pessoas que amam fazer isso. Ainda mais te louvamos por aqueles que permanecem, que trabalham. Oh, que cuidado nós temos que ter com as nossas crianças. Orar em todo o tempo por elas, para que elas vivam o que o Senhor tem, que em sua infância elas não sejam tocadas, em nome de Jesus. Guarda eles, e declaramos que o teu Espírito esteja sobre eles. Usa as nossas crianças para a glória do teu santo nome. Ó Deus, o ministério de adolescentes, que o Senhor continue a derramar a tua graça. Da juventude, continua a derramar a tua graça. A tua igreja de uma forma geral. As missões, nos faz ser uma igreja para fora das quatro paredes. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Que façamos como o apóstolo Paulo, que fez de tudo para com todos, para ganhar alguns. Que tenhamos esse dinamismo do teu Espírito. A tua presença é o diferencial nesse lugar, e ela daqui jamais se apartará. Deus, em nome de Jesus. Os cultos das 16, 18 e 20, precisamos da tua presença. Faz a tua obra, glorifica o teu santo nome, em nome de Jesus. Que tenhamos um almoço maravilhoso, que tenhamos, ó Deus, uma tarde de descanso, e que logo mais possamos estar aqui para louvar e bendizer o teu santo nome. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Você diz amém? Fique de pé. Tem um ministério de intercessão, Daniel Nash. Estou conversando com algumas pessoas que vão estar mais à frente disso. Está lá no WhatsApp. A gente tem pessoas orando. Espero que permaneçam em nome de Jesus. É isso que vamos ver. Mas de domingo a domingo, pela tabela que a gente fez, tem gente orando de domingo a domingo, orando e jejuando. E a gente quer marcar com esse pessoal o ministério de intercessão. Não adianta colocar seu nome lá se você ainda, escuta a minha palavra, ainda, porque você vai amar a oração em nome de Jesus. Se você ainda não despertou para essa necessidade, mas a gente quer sábado de manhã, está lá no complexo, o pessoal que faz parte do grupo, para a gente ter uma manhã de oração lá, um violão apenas, e a gente vai orar naquele lugar, de 9 às 10, os que fazem parte do ministério de intercessão. E a gente vai deixar claro para a igreja, os líderes de cada ministério, e eles terão esse crivo. Para trabalhar efetivamente no ministério da igreja, precisa ser membro da igreja, porque senão fica aquele trânsito, a pessoa está aqui, não estava mais, a gente vai contar, não conta. Então a gente tem esses critérios a seguir, mas o nosso estímulo é que você sirva ao Senhor, muito mais do que frequentar uma igreja. Que você esteja, em nome de Jesus, colocando aos pés do Eterno as habilidades que Ele lhe deu, e que você sirva ao Senhor com alegria. Não esteja em mais
de 2 ministérios, principalmente se você vai começar agora a fazer alguma coisa. Veja um que você ama e que Deus, né? Eu quero cantar. Amém. Então, para cantar, você tem que ter voz. Amém, irmão? Mas o Senhor recebe, lógico, no banheiro, no carro, no quarto. Estou brincando, irmão. Com esse testemunho de gente que não tinha voz, Deus deu. Viu? E Deus deu. E Ele dá. É porque a gente tem que ter o quê? A direção. Concorda comigo, irmão? Amém? Concorda comigo? Porque vai ficar evidente a graça de Deus na sua vida. Aí você vai ser abençoado. E quem receber aquele serviço que você faz, vai ser também bênção para tudo que é lado. E aí a gente prossegue servindo ao Eterno. Que você tenha um almoço maravilhoso. Eu vou falar lá no Ministério Daniel Nash. E a gente vai começar a organizar tudo. A partir de hoje, essa semana, a gente começa a rever todos os ministérios. Com quem a gente pode contar. Não se chateie, amém? Mas me tiraram do grupo. Mas você está há 6 meses sem falar nada. Nem aparecer. Eu reencontrei umas irmãs no último culto das mulheres, que eu não vi há 1 ano e 4 meses. E não se desviaram, não. Estou falando isso porque, olha o contexto que a gente viveu. Foi um contexto assustador. Muita gente partindo. Eu entendo perfeitamente. Não estou falando nada. Só estou dizendo que a partir de agora, a igreja precisa recomeçar. A gente tem que prosseguir. A gente tem que retomar. E tudo funcionar na direção do Senhor, para que a obra e o reino de Deus avance nessa cidade linda e maravilhosa, que não vai ficar conhecida apenas pelas praias, mas que se torne conhecida como um dado estatístico do IBGE, daqui a pouco, uma cidade onde tem o maior número de crentes. E não é uma adesão ao Evangelho, é uma conversão, porque conversão faz o quê? Traz mudança. Se a conversão é sincera, é verdadeira, se a maioria é crente, então a criminalidade tem que diminuir. Concorda comigo? A roubalheira tem que diminuir, sim ou não? Porque é uma mudança autêntica, que alcança a sociedade de uma forma geral. Amém? A gente vai terminar com o quê? Santo Espírito? Eu não sou músico não, mas dá para entender. Pastor Thales, por favor, põe a sua mão no seu coração.